ti, eles encontram Jesus. E se encontra Jesus, tem algo diferente para acontecer. Tem algo diferente, vai acontecer, tem que acontecer. Ele é o mestre, Ele é o Senhor dos senhores. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que quando Jesus lança a pergunta no meio dos discípulos, a Bíblia Sagrada diz que todos os discípulos ficam parados. Todos ficam parados com os olhos fitos no mestre. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que um homem ao qual me chama muita atenção dentro dos evangelhos, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Pedro, ele fita os olhos em Jesus. E Pedro então declara. A Bíblia Sagrada diz que Simão, ele responde. Havia uma disputa muito grande. Havia uma disputa muito grande entre saduceus. Havia uma disputa muito grande entre os fariseus. Havia uma disputa entre os judeus. Dentro dos judeus eles eram rachados. Eles tinham uma trinca nos seus ensinamentos. Uns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição. Uns criam que haveria morte, haveria vida depois da morte. Outros criam que não. E havia uma disputa muito grande no meio dos judeus. E por haver essa disputa no meio dos judeus, e pelos judeus, eles saber que nas Escrituras mencionava que Elias tinha um carro de fogo. Eles diziam que Jesus Cristo, ele era, uns diziam que Jesus Cristo era Elias que tinha voltado. Outros diziam que Jesus Cristo era Jeremias, o profeta, que estava profetizando. E muitos diziam que Jesus Cristo era João Batista. Mas João Batista tinha acabado de ser decapitado. Jeremias tinha sido morto e Elias tinha sido tomado num carro de fogo. Ei, meu amado, o meu Jesus e o teu Jesus não é igual deuses pagãos. Ei, deixa eu dizer algo para ti nesta noite, meu amado. A glória que é do Senhor, é do Senhor. Ele não dá para outro. Tem pessoas aqui que está clamando, está pedindo para A, B, C, D. Sabe por que Deus não respondeu? Ou Deus ainda não concretizou a vitória na tua vida? Porque tem outras pessoas que clamam para outros deuses também. E Deus, ele é ciente e consciente. E Deus é onipotente, onipresente e onisciente para saber que quando a bênção vir, não é o nome do Senhor Jesus que vai ser glorificado. Vai ser o nome de Elias, vai ser o nome de João Batista, vai ser o nome de Jeremias. Porém, o nome ao qual tem que ser glorificado é o nome de Jesus. Tu entende por que muitas das vezes tem pessoas no meio da tua família ao qual tu tem clamado, ao qual tu tem pedido. Deus não tem ali trabalhado da maneira que você tem esperado, porque Deus sabe que Deus precisa trabalhar ainda no intelecto desta pessoa, para que a glória não venha a ser de nenhum outro Deus em cima desta terra, somente para Jesus Cristo. Somente para Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que no meio da disputa ao qual os judeus estavam, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que Pedro então diz, com a voz firme, como se Pedro estivesse cantando esse louvor que nós cantamos agora, antes da mensagem. Quão grande é o meu Deus. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, ele olha, e Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Era muito importante, naqueles dias ao qual Jesus Cristo estava ministrando, alguém declarar, numa reunião, que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, aqueles ao qual Israel esperava. E aí Pedro confirma ainda dizendo, o Filho do Deus vivo. As nações pagãs, elas criam em deuses pagãos. Eles criam que Samires, que era a deusa Lua, juntamente com Dagon, com outros deuses, tinham filhos, davam nomes aos filhos desses deuses, como deram o nome de
Baal. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que no meio de um povo, ao qual estava dividido no seu próprio ensinamento, e era o povo de Deus, Pedro se levanta, olha para Jesus e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Meu amado, Deus ao qual eu e você servimos não é um Deus morto. Isaías, ele declara que uns pegam a madeira, e da madeira do campo ao qual Deus fez para que nós viéssemos ser servidos por ela, cortam com um machado e fazem deuses para servir. Ei, meu amado, sabe o que eu vejo nisto? É que eu e você estamos aqui nesta noite porque sabemos a quem nós adoramos e servimos. Se tu entrou aqui nesta noite hoje, é porque tu sabes quem é que tu serve. Quem é que responde a tua oração? Quem é que ouve o teu gemido? A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Pedro tinha a convicção e a certeza que Jesus era Cristo, era o Messias, o libertador, aquele que veio trazer salvação, e que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Porém, depois que Pedro faz essa declaração, depois que Pedro declara, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus Cristo então olha para Pedro, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo já, logo no começo, ele já começa então a proferir na vida de Pedro uma promessa: bem-aventurado és tu. Estas primeiras palavras que Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu. Ei, Pedro, tu és bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. E eu começo a ver quando eu, no meio da prova, quando você, no meio da luta, começamos a declarar que Jesus Cristo é o meu e o teu Salvador. Quando eu e você no meio da tribulação, quando eu e você, porque somos atribulados. Deixa eu dizer algo para ti. Eu e você não somos perturbados, mas atribulados nós somos. Paulo lhe diz que em tudo somos atribulados. Passamos por tribulações. Tribulações para que eu e você venhamos adquirir experiência, paciência e esperança. Porém, perturbado não. Perturbado não. E se tinha algo sobre a tua vida ao qual estava trazendo perturbação, hoje vai cair por terra, porque Jesus Cristo está aqui. Se tinha algo que trazia perturbação dentro do teu lar, hoje vai cair por terra, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está aqui. Porém, nós passamos por tribulações. E quando passamos por tribulação, é o melhor momento de nós declararmos que temos um Salvador, que temos Cristo, que temos alguém que rege a minha e a tua vida. Porque as pessoas estão prontas, olhando para mim e para ti, para ver o Deus ao qual eu e você servimos. E elas precisam ver que o Deus que eu e você servimos é um Deus vivo. E para elas ter certeza que é um Deus vivo, eu e você somos os primeiros a declarar que temos um Salvador, que temos o Messias. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que depois que Pedro declara, o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Pedro. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer olhar para a minha vida e para a tua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer olhar para a minha vida e para a tua vida. Ele não quer ver eu e você olhando para as pedras na minha vida e na tua vida. E eu e você lastimando, reclamando, murmurando, maldizendo. Dizendo que não dá, dizendo que vai parar, dizendo que vai desistir, dizendo que vai retroceder. Ei, meu amado, eu aprendi algo quando eu ainda era cooperador neste ministério.
um pastor ao qual pastoreava esta igreja, que está morando em São José do Rio Preto, inclusive foi vice-presidente desse ministério, ele disse algo para mim, que eu fiquei com os dois olhos desse tamanho, arregalado olhando para ele. Ele virou para mim e disse assim: meu jovem, você entrou no funil de Jeová. Aí eu olhei para os olhos dele, arregalei os dois olhão. E deixa eu te contar uma história. No funil de Jeová, não tem como voltar para trás. O funil, ele tem uma boca bem larga em cima. E uma vez que entra ali, só vai sair embaixo, aonde a boca fecha. E aí eu olhei para o olho dele. Eu falei: meu Deus. Aí ele disse: filho, não tente voltar para trás, por nada. Sabe por quê, filho? Atrás de você vem gente. O funil é grande. E vem muita gente atrás de você. A entrada é muito grande. Vem muita gente. E vai apertando, vai afunilando cada vez mais. E se você tentar sair do funil, você vai encontrar uma resistência na entrada. Porque tem muita gente entrando. E aí você vai se machucar. Então nem pense em retroceder. Nem passe pela tua cabeça, filho. Porque você está no funil de Jeová. E o funil de Jeová é só para frente que vai. Para trás não tem como. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito disso? A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, numa das suas ministrações, ele disse: aquele que retrocede, aquele que volta atrás, ele é como um cão que vomita e depois come do próprio vomito. Ei, meu amado, quando eu e você entramos no funil de Jeová, pode até ser que eu e você vamos ser apertados pela multidão. Pode até ser que eu e você vamos sentir o arroxo da luta, da tribulação da vida. Pode até ser que eu e você vamos sentir a angústia apertar o meu e teu peito. Pode até ser que eu e você vamos sentir a situação nos arrochar, porque o funil vai cada vez mais apertar. Mas eu quero dizer algo para ti nesta noite. Do outro lado do funil tem vitória para mim e para ti, porque quem chegar até o fim, este receberá galardão e vitória da parte de Deus. Ei, meu amado, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que as palavras que o Senhor diz para Pedro, as primeiras palavras é bem-aventurado. Bem-aventurado. Ei, tu está no funil? Está apertada a situação? Está no funil? Cada vez você tem sentido as coisas afunilar mais na tua vida? Vai dando glória a Deus, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus. Não pare de clamar, não pare de louvar, não pare de adorar. Amanto e decalabra subtecalamandai. Ei, meu amado, quanto mais tiver luta sobre... Ei, o que me chama a atenção, sabe o que é? Crente não quer passar luta. Se não quer passar luta, então você tem que orar: Senhor, me recolhe. Crente não quer passar luta. Crente não quer estar no funil de Jeová. Sabe por quê? Cada vez que eu e você estamos prosperando, abençoando, tendo saúde, está tudo muito bem, eu e você acabamos ficando no conforto desta terra. Mas quando Jeová deixa um espinho para estar cutucando a minha vida e a tua vida, igual ficou na vida de Paulo, eu e você vamos estar aos pés da cruz. Eu e você vamos estar dizendo: quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus. E você vamos estar dizendo como Pedro: tu és Cristo, tu és o Filho de Deus. Lá pro decamandarava subtecalamandai.
Quanto mais o funil apertar, quanto mais eu e você sentir, como diz o ditado aí fora, o bambu gemer.